Bom, mas não é fácil. A matéria, conforme vocês vão perceber, conteudista, muito conteúdo e de grande relevância. Na minha época, gente, quando eu fiz a graduação, como eu disse, eu me formei em 2002, então em 2000, no ano 2000, eu estava fazendo direito administrativo, que na época também era sétimo e oitavo período. O direito administrativo naquela época não tinha tanta relevância, não tinha tanta importância. Mas hoje, principalmente aqueles que querem concurso público, né? Mesmo num ano tão difícil, tão complicado como nós estamos vivendo, nós temos aí alguns concursos públicos sendo anunciados, né? Acredito que para o ano que vem, mas a matéria de direito administrativo deixou de ser simplesmente perfumaria, como a gente brinca, né? É uma matéria de extrema importância. Hoje nós temos concursos aí que não cobram direito constitucional, não cobram direito penal, não cobram direito civil, mas o direito administrativo está lá, né? As duas matérias que são mais lembradas, mais cobradas atualmente nos concursos públicos, de forma geral, é o direito constitucional primeiro e depois o direito administrativo. Então, meus queridos, tenham bastante consciência disso. Nem sempre a gente vai amar a matéria, né? Nós não temos essa obrigação de nos apaixonar por todo o conteúdo, por todas as disciplinas, mas fato é que nós temos que ter uma meta, né? Qual é a nossa meta? Né, Daiane? É ser uma delegada lá no Pará? É ser uma promotora aqui no Goiás? Ser uma juíza? Consultora legislativa. É ser uma consultora legislativa, né? Uhum. Então, assim, nós temos que ter a meta. E dentro dessa meta, eu tenho consciência, né? Temos que ter consciência dos nossos compromissos, né? Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, né? Eu quero ser promotor, mas e daí? Tá? O que eu vou fazer para isso? Eu quero ser um bom advogado, né, Alexandre? Mas e daí? O que eu tenho que fazer para chegar lá? O que eu tenho que fazer para ser um profissional de excelência, um bom profissional? Um profissional ético, mas um profissional de excelência no conhecimento. E não tem jeito, né? Qualquer área do direito que você for, né, discutir hoje, qualquer ramo de atividade relacionado ao direito, né, você tem que enfrentar o direito administrativo, você tem que passar pelo direito administrativo, não tem como fugir disso, né? Então fica aí essa primeira observação para vocês, com vocês. É uma matéria pesada, é uma matéria conteudista, que tem um peso gigantesco nos concursos públicos, mas também tem um peso significativo na OAB e na atividade da advocacia. Como vocês sabem, hoje eu milito na área da advocacia quase que 100% dentro do direito administrativo, dentro do direito público, em especial direito constitucional e direito administrativo. Eu vivo o direito administrativo no dia a dia, prestando assessoria não só para os entes públicos, mas também, em grande parte, para os servidores. E eu vejo, né, a mutação desse ramo do direito todo dia. A mudança, né, que passa o direito administrativo diariamente. Diariamente nós temos mudança no direito administrativo. E aí fica uma observação que eu fiz para vocês lá no terceiro período. No terceiro período eu sentei com vocês e falei, olha, você já tem o cadastro, né? Você já tem cadastro no sistema push de notícias do STJ, do STF? Vocês já fizeram o cadastro? Né? A maioria naquela época falou que não, né? Que nunca tinha feito. E eu tenho certeza que se eu perguntar hoje novamente, né, Alexandre? A maioria ainda não fez. Aí é que está o problema, né? O ramo do direito administrativo, não só do direito administrativo, mas o direito como um todo, né? Ele tem passado por fortes mudanças. O Estado brasileiro, ele tem passado por fortes mudanças e o direito não fica atrás, né? A influência dos julgados, dos tribunais superiores sobre o mundo, né, da advocacia, sobre o mundo dos profissionais de todas as áreas do mundo jurídico, está aí,
né? E eu tenho que fazer esse acompanhamento, eu tenho que fazer essa batalha diária para estar atualizado. Não é outra coisa. Tem que estar atualizado. Não adianta querer passar para vocês uma matéria hoje e daqui 2 anos, quando você estiver fazendo seu concurso, você achar que ela vai estar estática. Não vai. A teoria geral, a base é a mesma. Mas se você não estiver acompanhando aí a jurisprudência, não estiver acompanhando os julgados, né, dos tribunais, mudança de opinião da doutrina, né, você vai estar desatualizado daqui 2 anos. Tá? Então, façam, aqueles que não fizeram ainda, e que pese a orientação que eu dei há 2 anos atrás, façam o cadastro no sistema de notícias do STJ e do STF. Recebe gratuitamente no seu e-mail aí, receba gratuitamente no seu e-mail, diariamente, notícias dos tribunais superiores. E reserve um horário do seu dia, né, para ler essas notícias. Reserve um horário de estudo aí, do seu estudo, para ler os informativos que chega mês a mês, né, dos tribunais superiores. Essa tarefinha para aquele que quer passar no concurso, para aquele que quer ser bem sucedido na OAB, né, e ser um bom profissional, que é o principal, né, ser um bom profissional em qualquer área que você venha optar aí, você tem que fazer esse exercício diário, né, estar acompanhando os tribunais superiores. Tá bom? Eu vou passar aqui agora a discutir com vocês o nosso plano de ensino, tá? O plano de ensino de Direito Administrativo 1 é uma disciplina aí que tem 80 horas, né? Ela tem uma carga horária toda dedicada à parte teórica, nós não temos uma carga horária prática nessa disciplina. A ementa é a seguinte: direito administrativo, regime jurídico administrativo, princípios da administração pública, organização administrativa, administração direta e indireta, poderes e deveres dos administradores públicos, atos administrativos, licitação e contratos administrativos. Perceba a quantidade de conteúdo já para o direito administrativo 1. Tá? Aqui, nada, nós temos aí 700 páginas de doutrina para esse semestre. 700, 800 páginas de doutrina, dependendo do doutrinador aí para esse semestre. Aí você poderia falar assim, professor, mas por que tanto conteúdo? Porque diferente, né, do direito civil, do direito penal, do direito processual de forma geral, nós temos apenas 2 direitos administrativos. Nós temos direito administrativo 1 e 2 apenas. E a mesma doutrina e o mesmo manual de direito civil que você tem em 2.000 páginas para estudar em 6 semestres, 7 semestres, você tem para estudar em 2 semestres do direito administrativo. Isso é um problema, né? E é óbvio que a gente passa para vocês de uma forma mais resumida possível, os pontos mais importantes do conteúdo e massifica os pontos mais importantes do conteúdo, mas mesmo assim, mesmo sendo apenas os pontos principais, vocês vão ver que é muita matéria, tá? Será disponibilizado para vocês na pré-aula vídeos, como eu disse, no YouTube, bem como textos, tá? Slides, material já preparado para vocês, já está preparado esses materiais para vocês. Todo esse conteúdo de slide, de texto, vai ser disponibilizado no AVA e os vídeos de pré-aula será disponibilizado no YouTube. Diferente do que aconteceu no semestre passado, até mesmo porque no semestre passado a gente foi pego no meio de uma pandemia, né, no meio do semestre, a organização desse semestre é um pouco diferente. Nós temos uma pré-aula, uma aula e uma pós-aula. Então, como pré-aula, nós temos vídeos, textos. Como aula, esse encontro que nós vamos ter toda quinta-feira, encontro síncrono, né? Eu vou estar discutindo a matéria com vocês aqui. E nós temos a pós-aula, que são atividades.
São exercícios que vocês vão desenvolver, resolver no AVA, tá? Obrigatoriamente. Até mesmo porque essas atividades, né, são 4 questões de pós-aula, vocês vão responder no AVA e vai contar como nota também de vocês, vai compor a nota de vocês do semestre. Bom, qual que é o objetivo geral da disciplina Direito Administrativo 1? Conhecer os princípios que regem a administração, sua importância quanto à aplicabilidade aos conteúdos ministrados e ao entendimento da matéria em estudo, bem como identificar os pressupostos jurídicos que regem a administração pública, tendo em vista o entendimento da organização da máquina administrativa e sua pertinência para análise de situações que envolvam o direito administrativo. Meus queridos, esse primeiro momento, né, do semestre, até as últimas 4 semanas desse semestre, nós vamos estar focados a estudar não só a introdução do direito administrativo, mas a estrutura da administração pública, né? Que é, né, a matéria mais cobrada na UAB, a administração pública, né? O regime jurídico administrativo e a estrutura da administração pública. Como que a administração pública é organizada? Administração direta, administração indireta, quais são as entidades que compõem a administração direta, né? Autarquias, fundações, associações públicas, empresas estatais. Dentro da administração direta, os entes federados, União, Estado, DF, municípios e os órgãos que compõem esses entes federados. Então, até o último mês de aula, nós vamos estar focados a aprender e entender, de forma geral, como funciona essa administração pública, né? O conceito de administração pública, a ideia de administração pública, vocês vão perceber que não é apenas algo teórico, né? A administração pública, os princípios gerais, essa vivência inicial é algo muito prático que nós passamos no nosso dia a dia. Todo dia nós temos um contato direto com a administração pública com coisas tão simples, mas que a gente não tem ideia que é a administração pública. O Alexandre, por exemplo, né, levando uma multa de trânsito, está tendo um contato indesejado com a administração pública, né? A Daiane, por exemplo, no ato de parar numa faixa de pedestre, ela está praticando uma ação com a administração pública. Então, são coisas simples que, com a parte teórica, óbvio, a gente vai estar vinculando para vocês entenderem essa estrutura que é uma estrutura hoje gigante, né? Não hoje, né, mas já há algum tempo, né? E para entender essa estrutura, a gente vai ter que fazer uma discussão sobre questões de ordem econômica. Por quê? Porque a ideologia econômica do Estado, é responsável direta por essa estrutura de Estado. Tá? Então, no momento oportuno, a gente vai estar falando sobre isso. Tá? A opção em ser um país liberal ou ser um país de ordem nacionalista ou social, que é algo que não é algo político, né? Apenas é algo dentro do direito constitucional. Quando nós estudamos lá dentro do direito constitucional 1, a classificação do Estado conforme a sua ideologia. Por quê? Estou tentando ligar o áudio do vídeo do Igor. O áudio do Igor. Ô Igor, desliga o áudio. Aí. Então, essa questão, né, da ideologia econômica do Estado, ela está diretamente ligada à estrutura da administração pública. Né? Por que nós temos mais ou menos empresas estatais? Isso está diretamente ligado à ideologia econômica do Estado. Tá? É óbvio que tem reflexo na política, mas nós vamos ficar só com a parte do direito mesmo. Tá bom? Seguindo, dentro do nosso plano de ensino, quais são as unidades, tá? Nós temos aí 6 unidades para estudar esse semestre. Quais são as unidades e quais são os objetivos específicos? A primeira unidade, que nós começamos a trabalhar ela hoje,
o direito administrativo, fazer uma introdução sobre o direito administrativo. Qual é o objetivo específico, né? Conhecer e conceituar o direito administrativo, dominar os seguintes preceitos: o direito administrativo no Brasil, o direito administrativo e seus relacionamentos com outras áreas, né, com outros ramos, fontes e codificação do direito administrativo. Esse é o objetivo específico da aula de hoje, junto com a unidade O Direito Administrativo. Segunda unidade, o regime jurídico administrativo, os princípios gerais da administração pública. Falar dos princípios gerais da administração pública. Gente, a parte principiológica, ela é uma parte mais maçante, nem todo mundo gosta de princípios, mas sem dúvida nenhuma é a parte mais importante de um ramo do direito. Por quê? Não só no direito administrativo, mas também no direito constitucional, os grandes autores que nós temos, os maiores autores que nós temos do direito constitucional, do direito administrativo, são unânimes ao afirmar que o que dá embasamento ao ramo, né, no caso aqui nosso direito administrativo, que dá base, que dá estrutura a esse ramo de direito administrativo, são os princípios. Conforme a gente vai ver na próxima aula, vários autores, como por exemplo o José Cretella Júnior, vem e afirma que ferir um princípio é muito mais grave do que ferir a lei. Então, se você, aplicador do direito, estiver na dúvida entre aplicar um princípio e contrariar a lei, não fique na dúvida. Aplique o princípio e contrarie a lei. É mais importante aplicar o princípio do que a própria lei. Tá joia? Bom, continuando. Terceira unidade, organização administrativa, que tem como objetivos dominar os seguintes conceitos: administração pública e governo, órgãos públicos, centralização e descentralização, administração direta e indireta, autarquias, agências, fundações, empresas estatais e terceiro setor. Unidade 4, poderes e deveres dos administradores públicos. Né? Quais são os poderes e deveres que a gente vai tratar? Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Unidade 5, atos administrativos. Né? A gente vai tentar identificar os atributos, classificação, as espécies de atos administrativos, o conceito, né? Os elementos, que é a motivação, a extinção, invalidação, revogação, os atos administrativos devidamente classificados. E a última unidade desse ano, desse semestre, é a licitação e contratos administrativos, tá? Licitação e contratos administrativos. Tem uma notícia ruim para vocês. Qual é essa notícia? Nós temos um projeto de lei já em fase adiantada da nova lei de licitações, mas não entrou em vigor ainda. E certamente em razão dessa pandemia, de toda essa confusão que nós estamos vivendo hoje, não só na saúde, mas nas questões de ordem política também, muito pouco provável que nós tenhamos uma nova lei de licitações até o final desse ano. Seria ótimo, seria muito bom, né? Mas infelizmente eu acho pouco provável. Então nós vamos estudar a famosa lei 8.666/93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos. Bom? Seguindo aí, quais são as habilidades? Oi. Pergunta? Não? Então vamos lá. Então vamos lá. Habilidades e competências que a gente quer criar com vocês esse semestre. As habilidades e competências desenvolvidas no decorrer dessa disciplina serão leitura, compreensão e elaboração de pareceres, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas, interpretação e aplicação do direito administrativo, pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do direito administrativo, correta utilização da terminologia jurídica ou da ciência do direito, utilização do raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica,
conforme as novas DCNs, que são as diretrizes, né, do curso de Direito, conforme a resolução número 5, de 17 de dezembro de 2018. Tá certo? Bom, o que mais nós temos no plano aqui que é importante? Procedimento didático, como eu já disse para vocês, para esse semestre nós temos a pré-aula, a aula e a pós-aula. Pré-aula, aulas no YouTube, textos, slides que eu vou passar para vocês. Vou disponibilizar todo esse material para vocês. A aula é a aula síncrona, onde nós vamos estar debatendo aqui o conteúdo por 1h30, 1h e pouco, toda quinta-feira. E nós temos o conteúdo de pós-aula. O que é a pós-aula? São 4 exercícios que serão postados no AVA para vocês. Tá bom? Por enquanto, nós estamos utilizando o Zoom. A partir daqui uma semana, 2 no máximo, nós vamos estar utilizando uma outra ferramenta, que depois eu vou passar para vocês. Né? O Zoom tem um empecilho de cair de 40 a 40 minutos. Nós temos aí mais 5 minutos. Aí vai cair, eu vou voltar com vocês por mais 40 minutos, usando o mesmo link. Tá? Então, daqui a pouquinho esse link vai cair. E aí, o que vocês vão fazer? Voltar imediatamente pelo mesmo link, a gente continuar trabalhando o tema. Mas daqui 1, 2 semanas no máximo, nós temos aí outra ferramenta para estar utilizando ao invés de utilizar o Zoom. Bom, bibliografia que a gente pode utilizar. Gente, olha só, principalmente em razão da pandemia, da dificuldade, né, de estar comprando livros, de estar tendo acesso à biblioteca, vocês têm liberdade para usar qualquer grande autor, mas é autor, não é apostila. Tá? Aluno de direito de graduação que quer aprender qualquer ramo do direito, não é só direito administrativo, não. Não tem que pegar em apostila. Quer aprender a matéria? Cai dentro da doutrina. Vai para dentro da doutrina. Tá? Esse negócio de ficar lendo apostila não vai te levar muito longe, não. Resumo não vai te levar muito longe. Você tem que ler doutrina. É a doutrina que vai te dar o caminho correto, que vai te dar o ensinamento correto, que vai te dar uma linguagem correta. Tá? E quais são os livros que nós indicamos para vocês? Vamos lá. Como bibliografia básica para o Direito Administrativo 1, nós temos aí o livro do professor Jorge Gasparini, Direito Administrativo, da editora Saraiva. Tá? Diógenes Gasparini, da editora Saraiva, Direito Administrativo. O livro da professora Odete Medawar, é um livro mais simples, de uma linguagem fácil, tá? Mas é uma excepcional doutrinadora. O livro da Odete Medawar, Direito Administrativo Moderno, da editora RT. O livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, da editora Malheiros. Essa é a bibliografia básica. Como bibliografia complementar, qual o livro que a gente indica? Quais são os livros que a gente indica? O livro do professor José de Santos Carvalho Filho, Família Carvalho Filho, né? Família Carvalho, José de Santos Carvalho Filho. Integra uma família que escreve sobre direito já aí há mais de 50 anos. Família tradicional do direito administrativo, do direito brasileiro, em especial do direito administrativo. É o livro do professor Reinaldo Couto, Curso de Direito Administrativo, editora Atlas. O livro também da professora Maria Silva Zanella de Pietro. A de Pietro, uma grande autora também. Tem seu livro Direito Administrativo, da editora Atlas. O livro do professor Eli Lopes Meirelles. Eli Lopes Meirelles, gente, é o papa do direito administrativo brasileiro. É o grande nome do direito administrativo brasileiro. Eli Lopes Meirelles. Qual o problema? Né? Se é que isso é um problema de acadêmico. Hoje a gente usa muito os princípios e os conceitos básicos que foram criados e nos entregue pelo professor Eli Lopes Meirelles. Só que ele morreu em 1990, né? Então já tem muito tempo que ele faleceu. A doutrina dele vem sendo atualizada, mas por uma banca de advogados, né? Não tem a mesma... São grandes advogados, mas não é o Eli Lopes Meirelles que faz essa atualização. Mas você vai ver, vocês vão perceber que eu uso muito os conceitos do professor
Eli Lopes Meireles. Vocês vão ver que a gente usa muito, né, os conceitos do professor Eli Lopes Meireles. Bom, dentro do nosso plano de ensino, que eu tinha para passar para vocês de principal é isso, né? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Eu vou estar disponibilizando material, vou estar disponibilizando aí aulas, vídeos complementares no YouTube. Acessem lá o YouTube, façam lá o cadastro de vocês lá. E a partir da semana que vem, aula não só assíncrona aqui junto comigo, toda sexta-feira, toda quinta-feira, mas também a possibilidade de estar revendo todo o conteúdo e mais alguma coisa lá no YouTube, além das atividades pós-aula e além do material que eu vou deixar para vocês, de slides e textos. Dúvidas para esse primeiro momento? Nós estamos aí no último minuto desses primeiros 40 minutos. Dúvidas? Lembrando que a gente volta com o mesmo link, tá bom? Professor? Fale, Micaele. Essas 4 questões que o senhor está falando, a gente vai responder no mesmo dia? Sim. Ou é para responder durante a semana? No mesmo dia depois da aula. Entendi. Tá? Obrigada. A gente faz a aula e depois vocês vão para as questões. Tá bom? Então, entendi, obrigada. Estamos caindo o link aí, a gente volta com o mesmo link, tá bom? Que aí eu vou começar a falar para vocês sobre o direito administrativo de primeira unidade. Joia?